Nós iremos ler dois textos para basearmos a ministração dessa noite. Nós iremos ler o Salmo 33, o verso 2. Depois do mesmo Salmo 33, leremos os versos 20 ao 22. Está escrito assim, Salmo 33, verso 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério de 10 cordas. Verso 20 em diante, do mesmo Salmo. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Quem diz amém, meus irmãos? Nós iremos ler agora, queridos, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Assim está escrito, um texto muito conhecido da igreja. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Diga comigo, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Diga assim comigo, o que está fechado vai se abrir. Mais forte, para bradar para esse templo aqui estremecer. Diga, o que está fechado vai se abrir. Agora diga para o seu irmão, se você quiser, o que está fechado vai se abrir nessa noite. Glória! Meus irmãos, todos nós sabemos que o livro dos Salmos se trata sobre cânticos, louvores entoados por vários salmistas. Dentre eles, o mais conhecido é Davi. Davi escreveu cerca de 73 salmos. Todos nós sabemos que também estiveram outros escritores, como Moisés, os filhos de Corá, Etã, Emã, escreveram cânticos que estão inseridos neste livro, que compõe 150 louvores. Dentro deste livro vemos expressões variadas de sentimentos mais profundos. Uma hora o salmista escreve adorando a Deus por vitórias conseguidas, conquistadas. Outras vezes você percebe que o salmista está ansioso e expressa ansiedade, precisando da parte de Deus de um socorro, de uma ação urgente. Vemos outras vezes o salmista pedindo a Deus para que ele destrua os seus adversários. Diante disso, irmãos, entendemos que o livro dos Salmos expressa vários sentimentos profundos, resultando aqui experiências específicas de cada autor, sendo escritos aqui dentro do livro dos Salmos. Sabemos que existem salmos com autorias conhecidas, como também existem hinos, salmos com autorias anônimas. Dentre estes salmos que são anônimos, o Salmo 33 é um salmo que nós não sabemos quem foi que escreveu, mas quem escreveu traz para nós um tema no contexto geral do seu escrito, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Este salmista, ao escrever o Salmo 33, ele está expressando aqui o momento onde ele para e ele começa a observar as ações de um Deus poderoso através da natureza, através das nações e através do uso de sua misericórdia. O salmista escreve que Deus ele desfaz o conselho das nações. Também o salmista escreve que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Por fim, no Salmo 33, ele vai expressar aqui o reconhecimento que a alma espera em Deus, porque em Deus nós temos auxílio. A alma espera em Deus, porque Deus para o crente é o seu escudo. O verso 21 ele também diz, nele nós nos alegraremos, o nosso coração se exalta, o nosso coração se alegra, porque Deus é aquele que nos transmite segurança
pelo poder e autoridade do seu nome. Quem diz amém, meus irmãos? O Salmo 33, verso 22, ele diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Por gentileza, para nós desenvolvermos a temática, repita comigo o verso 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Pare e pense comigo sobre algumas verdades que nós iremos agora, meus irmãos, entender através da vida de Ana. Deus, ele não trabalha do jeito que a gente quer. Quando lemos o contexto da Bíblia, nós percebemos que Deus, ele trabalha de formas variadas. O salmista no Salmo 33, depois de iniciar o salmo dizendo que nós devemos louvar a Deus e nos regozijarmos diante de sua autoridade, ele conclui o salmo dizendo: Senhor, execute a sua misericórdia de acordo com aquilo que nós esperamos. Mas você perceba que Deus nem sempre trabalha da maneira que nós queremos. Eu quero meditar com as irmãs sobre o tema que nós acabamos de gritar aqui. O que está fechado vai ser aberto. Mas dentro desse tema eu quero que vocês entendam que na vida de um adorador sempre existirão crises. Mas na vida de um adorador consciente, sabendo quem serve, sabendo para quem faz e sabendo o que faz, ele consegue superar as crises debaixo do poder e da unção do Espírito de Deus. Aquilo que está fechado se abre dentro do contexto de Ana. Em que sentido? Entendam comigo. Todo crente tem que perceber qual é o território espiritual que ele está inserido. Qual é o solo espiritual que estamos vivenciando. Primeiro exemplo que eu trago de um solo espiritual complexo, que muitas irmãs vivem, é o solo espiritual aonde o inimigo, o diabo, setou um dos seus filhos, e você se encontra muitas das vezes dentro dos atos do Senhor, pedindo oração pelo seu filho, clamando para que Deus traga o seu filho de volta. O solo espiritual que a senhora está vivendo é um solo espiritual complicado, porque é algo que foi afetado dentro de casa. A sua casa foi afetada internamente. Você tem clamado, você tem buscado a Deus, para que Deus entre com uma resposta, ou com uma intervenção divina dentro de casa, porque o seu filho está afastado. Outra situação são de mulheres que servem a Deus, temem ao Senhor, e o seu marido está afastado da igreja. Outras clamam a Deus porque são crentes há 30, 46 anos, cantam até mesmo no conjunto, e seu marido não se converteu. O solo espiritual que ela está vivenciando é um solo onde a sua casa está sendo afetada diretamente. Ela precisa de uma ação de Deus diretamente voltada para a sua casa. Outras pessoas estão vivenciando um solo espiritual que no que se diz respeito a trabalho, vivem no contexto de trabalho complexo, pessoas que não temem ao Senhor e tentam te influenciar para o pecado, tentam te influenciar para a corrupção, e mesmo diante deste contexto, tu tens vivido debaixo da oração, porque tu crê que através da misericórdia de Deus o cenário pode modificar-se. Mas você está vivenciando, está inserido em um solo espiritual complicado. Outros estão vivendo um solo espiritual complicado no termo de saúde. A doença te abateu um da tua casa. Outros são da tua família, mas estão distantes, estão enfermos, acamados. Às vezes a preocupação bate muito forte, a arritmia cardíaca do teu coração acelera. Tu fica preocupada com alguém que está distante. Tu se preocupa, às vezes até quer visitar, mas a condição financeira não existe. Você liga, mas por intermédio de uma ligação você não consegue se tranquilizar porque você não está perto. O seu solo espiritual é complicado. A doença chegou dentro do contexto familiar. Todos nós sabemos, irmãos, que existem ações geradas no mundo espiritual, aonde o inimigo diretamente atua para atrapalhar e travar alguma coisa.
Como nós sabemos muito bem que o inimigo luta diariamente contra a obra de Deus. Ele é um inimigo descarado, sabemos disso, mas pela palavra ele já é derrotado desde o Gênesis, quando a Bíblia afirma que Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente, confirmando isso no Calvário. Mas sabemos, irmãos, que existem questões que não afetam apenas a igreja no sentido de coletividade de geral. Questões que são espirituais, que afetam diretamente você e a sua casa, através de ações demoníacas. Porém, existem questões que estão acontecendo, que nos seus olhos é o diabo, no seu olhar é Satanás, mas é Deus que está permitindo isso acontecer. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que nós pensamos que é algo estranho da parte do inferno, mas é Deus fechando. Na vida de Ana foi Deus. E Ana sabia que tinha sido Deus que tinha fechado. E eu lhes pergunto, irmãos, imagine você viver em um solo espiritual, sabendo que é Deus que está lhe provando naquilo que mais você quer. No caso de Ana, gerar. Para a mulher judia, não gerar era um reconhecimento de ser maldita publicamente. Uma mulher que não gerava nesses dias antigos, ela era reconhecida como maldita, amaldiçoada, desprezada por Deus. Imagina a Ana vivenciando isto e tendo que ir para Siló sacrificar. Imagina a Ana vivenciando isso, sabendo que não tem nenhum problema de saúde, mas adorando a Deus e entregando o melhor para Deus. Ana, ela vive um contexto complicado demais, porque na maioria das vezes, a maioria das mulheres sonham em ser mãe, sonham em segurar um filho nos seus braços, sonham em estabelecer uma geração vindoura, ter filhos, criar, amamentar, cuidar. Imagina uma mulher sonhar com algo e não ter. E além disso, uma pessoa diariamente olhar para você e lhe xingar, dizendo que você é uma pessoa improdutiva. Imagine de manhã, Ana amanhecendo, o sol raiando, Penina do lado e dizendo: cadê o teu Deus que não chegou para providenciar e trazer a resposta que tu precisava? À noite chegando e Penina dizendo: cadê o teu Deus que não chegou para trazer a resposta que tu precisava? O outro dia se passa e Penina do mesmo jeito: cadê o teu Deus, Ana? Cadê o teu Deus, Ana? Eu estou pregando para dezenas de pessoas aqui que entraram no templo central de Itaquitinga, sendo pressionadas e pressionados por pessoas que não estão entendendo o que Deus está gerando em você através dessa prova. Porque quem está de fora olha e critica sem entender que é Deus trabalhando a sua espiritualidade. Quem observa de fora não está vendo que na presciência de Deus algo está sendo gerado para o seu futuro. Já iniciou aplicando esta palavra. Preste bem atenção para você entender o que Deus quer nos comunicar nesta noite. O que está fechado vai se abrir. Eu entendo que este culto no mundo espiritual está sendo notificado. E Deus me orientava enquanto eu orava durante esta semana para pregar sobre essa temática de louvor. E uma das coisas que o louvor gera é a quebra do descontrole emocional. Você sabia, irmãos, que tem pessoas que pensam que o fato de falar em línguas estranhas já lhe dá o controle emocional que ela precisa, ou o controle espiritual que ele precisa? Não. O controle espiritual não está vinculado à manifestação de línguas estranhas. O controle espiritual está vinculado ao Espírito Santo te regendo. Porque nem sempre pessoas que falam em línguas estranhas estão sendo regidos pelo Espírito Santo. Tem gente que fala língua, tem gente que é do prado, do comando, não é verdade, irmão? Corre para lá, corre para cá. Mas a vida vive uma vida pregressa, torta, problemática, mas fala língua. Porque um dia recebeu o batismo com o Espírito Santo quando buscava, mas infelizmente não preservou a comunhão com Deus. Mas nós iremos entender, meus irmãos,
que o desequilíbrio espiritual na vida de muitos crentes nessa noite precisa ser quebrado. Deus não lhe chamou, serva de Deus, para viver uma vida desequilibrada. E nós iremos aprender com Ana, que Ana teve vitória. Ana vivenciou o abrir de Deus, porque ela foi uma mulher controlada emocionalmente. Todas, por gentileza, todos os irmãos, por gentileza, diga controle emocional. Penina, a Bíblia diz que era sua opositora. O que é oposição? É eu ser contra você. Ana tinha uma pessoa dentro da própria casa que era contra. Triste, irmãos, é estarmos no mesmo ambiente, onde sabemos que existe uma pessoa que é contra nós. Outra coisa, dentro desse contexto de oposição, que é interessante, o que é que Ana fez para Penina a odiar? Me diga na Bíblia uma ação de Ana, que ela fez ou que ela provocou ódio em Penina. Ana não teve nenhuma atitude que provocou ódio em Penina, mas teve uma coisa que gerou ódio. Sabe o que é que foi? A Bíblia diz que Elcana amava mais a Ana. No contexto, espiritualizando o texto, no contexto de igreja de modo geral, tem pessoas dentro da igreja que sempre vão ter um contato a mais com Deus. E isso é fato. Tem irmãos que andam de joelho, e nós sabemos, irmãos, que quem anda de joelho estremece o mundo espiritual. No contexto espiritual, Ana representa um crente que mesmo passando dificuldade, irmã Bete, tem intimidade com Deus, diferente de Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, mas não tinha o amor de Elcana como Penina tinha. No contexto de congregação, espiritualizando, tem gente que até produz, mas não tem a intimidade que Ana tem. Tem gente que até tem patentes eclesiásticas, dirige departamentos, coordena a comissão, coordena a evangelização, porque eu trago os filhos de Penina como frutos. Tem pessoas que até frutificam, pastor Iveson, mas não tem o amor de Elcana como Ana tem. E por causa disso, irmãos, Penina se levanta, olha para Ana e diz: já que Elcana te ama tanto, eu vou fazer da tua vida um inferno. Porque tem gente que é assim. Por mais que alguém que ore tenha uma intimidade com Deus, e você saiba disso, quem tem a essência de Penina sempre vai perseguir uma Ana que sofre. Porque Ana tem o amor de Elcana, mas não tem filho, que era o sonho dela. E no contexto geral de controle emocional, o que eu quero lhe dizer é uma coisa: que você sempre vai se deparar com pessoas que têm mais coisas do que você. Você sempre vai se deparar com pessoas que têm mais dinheiro, mais recursos do que você. Você sempre vai se deparar com pessoas que tiveram mais oportunidades na vida de estudar, de ter uma profissão, de se qualificar. Mas quando olhar para você, vai entortar face, porque vem em você o que ele não tem: um sentimento mais forte, uma aliança mais forte. E o interessante é que tem pessoas que se perguntam: Senhor, como é que pode ela não ter filho, não gerar e ter esse amor de Elcana? E eu estou tendo filho, estou produzindo e não tenho essa mesma intimidade, esse mesmo sentimento que Ana tem. É porque Deus sabe a quem dá. Repita comigo: Deus sabe a quem dá. Tem gente que só pode ter filho, mas não pode ter muita unção, porque se tiver muita unção, desvia as pessoas, se ensoberbece e se torna arrogante. Deus sabe a quem dá. Essa é preuica Xandai. Ana vai representar que o controle emocional vai lhe dar um equilíbrio para vivenciar milagres. Quem louva, quem adora, passa por crises e não pode viver uma vida desequilibrada, porque sempre vai ter oposição. Oposição na congregação é horrível. Você cantar no conjunto e alguém olhar para você e não lhe acompanhar ou não cooperar com você, porque ele não está cantando ou ela não está cantando. Existe a oposição departamental. Dentro do departamento existe a oposição ministerial no tocante a obreiros.
Enquanto o obreiro executa a obra de Deus, faz a obra de Deus, sempre vai ter um que tem a essência de Penina, que não entende porque Deus está fazendo aquilo através de alguém e tenta se opor, tenta criticar, tenta denegrir, tenta rebaixar. Porque quem não entende o processo de Deus vive um nível, irmãos, de uma vida baixa. Ele gosta de gerar problema. Existe isso também no contexto ministerial. Existe no contexto geral de igreja, até mesmo no sentido de manifestação espiritual. Tem gente que às vezes quer dar um glória mais forte do que o outro, para mostrar que tem mais unção, não é verdade? Eu conheço gente, irmãos, que às vezes quando está no mesmo banco, ou um irmão está orando, o outro começa a gritar. Aí quando o outro percebe que o outro está gritando, ele começa a clamar. E fica aquela luta. Ninguém nem consegue orar na igreja, porque é só os dois gritando, medindo voz. Existe isso. E não é fora apenas, é dentro de nós. E eu estou trazendo para o contexto de igreja. Sempre vai haver a oposição no contexto geral. Diga amém. Outra coisa que o texto é bem claro em dizer, que essa oposição, ela era excessiva. E o que é algo excessivo? Algo em grande quantidade, algo numeroso. Imagine como eu falei no início, manhã, Penina chega, cadê o teu Deus? Cadê a resposta? De noite, cadê o teu Deus? Cadê a resposta? Existem pessoas, irmãos, que tentam tirar o seu controle emocional através de pressão excessiva. Você tem que ter cuidado com isso, porque você representa Deus aonde você está. E o inimigo sabe que se você se descontrolar, você escandaliza, porque tem alguém ali dentro que lhe vê como uma referência. Tu não estás entendendo, mas Deus te levantou como coluna naquele lugar. Entendes tu a linguagem do Espírito nesta noite? A Bíblia diz que excessivamente ela irritava. Era demais. Irmãos, pressão excessiva enlouquece. Já parou para pensar nisso? Pressão excessiva enlouquece. Tem gente que está ficando, irmão, perturbado, porque tem pessoas que não entendem que melhor é dar uma palavra de ânimo do que pressionar alguém que está em prova. Ana passa por isso. Uma mulher que representa a adoração, que depois no capítulo 2 ela vai cantar, vinculando-se a sua vida ao louvor. Mas ela nos traz uma lição. Alguém que de forma excessiva, numerosa, buscava tirar o seu equilíbrio. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui, e fiquem desse jeito, prestando atenção, porque Deus está entre nós. Diga amém. Tem mulheres, tem mães aqui que o seu filho lhe perturba ao ponto de você se descontrolar e se desconhecer. Eu conheço irmãs piedosas, dedicadas, mas o filho era tão perturbado, irmãos, que tirava o controle da mãe, de uma mulher que ora, desobediente, atrapalhado, gerava problema, a pessoa vinha na porta da casa, tirar satisfação com os pais por causa do erro dos filhos. Eu estou pregando para pessoas que estão nesse mesmo contexto. O teu filho tem tirado a tua paz. Ele está vendo que tua situação não é boa, é difícil, tu já vive em prova. Mas ele está representando uma penina, porque penina representa perturbação, oposição. Penina representa desequilíbrio emocional. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher, que me escuta nesta noite. Deus vai dar um basta nesse descontrole do teu filho. Eu digo isso consciente do que o Espírito me diz nesta noite, no momento da palavra. Deus vai controlar o teu filho para te dar paz. Recebe, porque Deus fala contigo. E não vai demorar muito não. Sabe por quê? Porque Deus sabe trabalhar com gente que dá trabalho. Gente que dá trabalho, Deus sabe trabalhar. Não sabes tu que Deus tem um freio, Deus tem a rédea, Deus tem a corda, o anzol está na mão dele. Te prepara. Deus vai começar a puxar o anzol, puxar o anzol, puxar o anzol, puxar o anzol. Quem está tratando com você com arrogância, você chora, se desequilibra, depois vai orar dizendo que fez tudo por ele, fez tudo por ela, e tem tirado a sua paz. Se prepara. Quem te perturbava vai dar paz. É a palavra que eu recebo do Espírito. O que está fechado vai se abrir. Quem tem
crede e recebe a palavra, levanta a tua mão e libera o maior brado de vitória no templo central de Itaquitinga. Tu vais ter alegria em apresentar o teu filho na igreja, os teus filhos na casa do Senhor. Deus vai te dar essa satisfação que tu precisa, porque Deus conhece a tua história, Deus sabe por onde tu passaste, de onde tu vieste. Anda, Deus te conhece. Eita, como eu sinto Deus aqui. Entre placha, conveniência, terra e praça, entre eminência, forriquez e eminência. É Deus trabalhando na intimidade. Deus começa a te cirurgiar nessa noite. Tu não estás mais se reconhecendo, porque tu estás reagindo de uma maneira estranha. Alguém olha para ti e diz assim: como é que tu pode reagir desse jeito? Tu não é assim. É a pressão excessiva de Penina, a pressão excessiva de alguém dentro da geografia do solo espiritual que tu estás inserido. Mas tu sabia que dentro desse solo Deus está? Dentro dessa geografia Deus está contigo lá dentro? Uma pergunta que alguém pode dizer: aonde está Deus se eu não escuto Deus falar? E quem disse que Deus, para ser Deus, tem que falar? Deus não é só Deus quando Ele fala. Deus é Deus porque Ele é. A sua essência existe autoridade, soberania. A divindade de Deus é soberana e completa e plena. Independente de suas ações de falar, agir, intervir, Ele é Deus. Deus está com Ana dentro do território espiritual complicado que ela vive. É isso que eu quero lhe lembrar, adoradora, adorador. Tu que canta, tu que toca, tu que louva, tu que estás comemorando 46 anos, louvores de Sião, Deus está na geografia espiritual. Tu não estás vendo, mas a mão de Deus está assim, ó, sobre ti. Quantos dados não vieram? Vou matar, vou tirar, vou afastar, vou separar, vou dividir. E a mão de Deus, vai, Ana, sobrevive, sobrevive, sobrevive nesse tempo que eu estou fechando a madre. Vai, Ana, respira, sacrifica. Vai, Ana, vai, obreiro, sobrevive. Vai, mulher, sobrevive. Vai, jovem, sobrevive. Vai, moça, sobrevive. Vai, pregador, vai, presbítero, vai, evangelista, vai, pastor. Vai vencer o tempo da madre cerrada, sobrevivendo, subindo para Siló para sacrificar. Deus está vendo. Deus está te preparando para algo diferente. Tu não estás vendo o teu futuro, mas eu já está lá há muito tempo te dizendo: o teu futuro é melhor do que o teu presente. Então se dedica no que tu estás vivendo. Se é para orar sem ouvir a minha voz, ora, porque eu estou presente. Se é para orar e ver as coisas fechadas, continua orando, porque eu estou presente. É eu que estou fechando, é eu que estou travando, é eu que cerrei a madre, é eu que segurei, é eu que estou com a mão lá. Eu fechei, mas continua vivenciando milagres através da tua dedicação. O solo espiritual do crente é um solo difícil de pisar, mas temos a convicção: Deus está, Deus está. Diga bem forte comigo, bradando, diga: Deus está. Deus está. Só as mulheres, diga para a sua irmã: Deus está. Deus está. Mais uma vez, Deus está. Deus está. Agora eu pergunto aos irmãos: se Deus está, Ele está vendo ou não está vendo? Reaja comigo. Deus está, Ele está vendo ou não está vendo? Está ouvindo ou não está ouvindo? Está vendo que o negócio está travado ou não está? Está vendo que está faltando as coisas em casa ou não está? Está vendo a tua angústia, tua perturbação, tua tristeza, teu desânimo? Ele está. Aí alguém pode dizer: que Deus bom é esse? Que pai é esse que olha o filho triste, chorando e não age? Como o salmista no Salmo 33 ele pediu:
Mas Deus não trabalha sempre do jeito que a gente quer. Deus está ajustando algumas coisas em você. Vamos continuar o texto entendendo cada verbo aqui. Competição. Já trabalhamos a competição. Irritação. Diga comigo, irritava. Mais forte. Eu quero que as irmãs saiam daqui meditando na palavra nesse sentido. Irritação. Existia irritação. Irmãos, você se sente bem irritado, irmãos? Vamos lá. Quando você vai dirigir um carro irritado, você dirige bem? Do mesmo jeito é na obra de Deus. Você não consegue desenvolver bem o teu talento, os teus dons espirituais, a tua chamada, irritado, perturbado. Por isso que o inimigo, ele tenta lhe irritar. Porque uma coisa é quando você vem pregar tranquilo, despreocupado. Outra coisa é quando você vem para o altar irritado. Já percebeu que é diferente? Já percebeu que até a mensagem foge da cabeça? Já percebeu isso? Porque isso é consequência da irritação. A irritação tem a capacidade, irmãos, de atrapalhar até as nossas memórias. Tem pessoas que conseguem decorar versículos e pregar citando textos, mas irritado, ele erra os versículos, ele erra o texto. Porque a irritação tem a capacidade, serva de Deus, de atrapalhar até a nossa memória, o nosso raciocínio. Por isso que o desequilíbrio emocional está sendo quebrado nesta noite aqui. Porque o que Deus tem para fazer através de você, Ele precisa que você esteja em ordem, controlada. O vento está soprando e você está lá, o vento batendo e você seguro. Pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar o diabo, seus demônios. Eu não vou sair do meu lugar, vou ficar fixo, firme, fixa, fique firme, fixado no tempo aonde Deus te colocou. Não se desequilibre. Entre eclésia andaramaia. Ela irritava de forma excessiva para embravecer. Todos em nome de Jesus digam embravecer. Imagine, irmãos, você irritado e agora bravo. Os irmãos sabem quando a nossa esposa está brava. É só Jesus que chega para controlar. E você às vezes tem que cantar o 192 da harpa cristã. Não é verdade, irmãos? Pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Isso são reações provenientes do emocional. O bravo, o embravecido, fala coisas e faz coisas que depois diz: meu Deus, eu não imaginava que eu iria fazer isso. Penina estava tentando provocar Ana, para ela ser uma pessoa que ela não é, agir como não age, falar o que não fala, se portar como não se porta. Porque o desejo do inimigo é te transformar, te transfigurar. Mas quem louva, quem adora, entende que o controle emocional vem através do Espírito que habita em você. Ana é símbolo de que, Thales? Presença manifestada. Presença manifestada. Através de quê? Controle. Diga comigo agora, maturidade espiritual. O território de Ana, pastores, servos de Deus, irmãs que me escutam, irmãos que me ouvem, é tão interessante, porque a Bíblia diz: Deus cerrou a madre e ela sabia. Agora olhe para cá. Imagina você subir para Siló sabendo que é Deus, que está fechando tudo, e mesmo assim você continuar louvando. Olhe bem para cá. Imagina um instrumento de Deus chegar para ti e dizer assim: mulher, sou eu que estou fechando as coisas mesmo, só abro no tempo, tu irás sofrer, tu irás chorar. Aí lá no final ele diz assim: mas eu estou contigo nesse negócio. Tu sabendo de tudo isso, irmãos, mesmo sabendo que no final da mensagem Deus disse: eu estou contigo. Na primeira vez que tu escuta, tu estás: não, Deus está comigo.
Quando vai passando 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, aí tu começa a desfalecer. Mas olha como é interessante você entender o poder do louvor. O louvor, no contexto original, louvar é elogiar. Adorar é mais profundo, porque é servir conscientemente a um Deus soberano, a uma divindade poderosa, a um ser soberano superior. Louvar é elogiar a Deus, adorando a Ele na beleza de sua santidade, reconhecendo que o trono é dele e Ele está lá. Por isso que é necessário, porque quando às vezes você escuta um pregador dizer assim, está travado, cante, está travado, louva, é porque o louvor te renova, para tu continuar andando no caminho da promessa. É isso que eu quero dizer para você agora, nesse momento da aplicação do texto. Sabe por que tu não paraste ainda? Inserido e inserida dentro desse solo espiritual, é porque mesmo tu sabendo que é Deus que fechou, é Deus que segurou a torneira, e ninguém abre, a água não vem, é porque mesmo tu sabendo disso, quando tu ora e louva, tu sente um negócio. Aí às vezes passa um crente na tua casa, tu olha para o muro da tua casa e diz, meu sonho é fazer uma pintura diferente, colocar uma cerâmica aqui, uma iluminação dessa mais moderna, mas eu não tenho condição, meu Deus, nem para comprar um cal para pintar a parede. O povo olha a fachada da tua casa, já diz, de forma direta, estou em prova. Mas quando passa o som está tocando, eu só quero adorar, pois estou aqui, e se eu não adorar, aí o povo passa, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Está faltando as coisas no armário e tu continua, eu só quero adorar. Ela me sente amar. E se eu não adorar, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. O solo espiritual é complicado. A madre está cerrada, a porta trancada, tudo fechado. Mas qual é o segredo de ser um vitorioso e uma vitoriosa? Controle, 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 controle. Chame Deus para dentro da sua consciência nesta noite. Convide Deus para os seus nervos e diga para Deus, Senhor, controle os meus nervos, controle os meus hormônios, controle a minha mente, o meu consciente, porque eu quero fazer o que, Senhor? Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele, mais de uma coisa eu sei, ó, tudo que eu tenho Ele me deu. Passe a partir desta noite a agradecer pelo terreno espiritual que você está inserido. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pela família que você tem. Não é a que você sonhou em ter, mas agradeça. Agradeça pelo carro que você tem. Não é o que você sonha em ter, mas agradeça. Agradeça até pela Monark, a bicicleta que tu tem, que te leva para a igreja. Agradeça.
porque é o que Deus permitiu você ter até o dia de hoje. Agradeça pela roupa que você tem, agradeça pelo sapato que você tem, pelo pão francês que você come com manteiga de manhã, ou um café preto. Agradeça a Deus pelo solo espiritual que você vive, porque está chegando um tempo de coisa nova, está chegando um tempo de coisa aberta, está chegando um tempo de novidade. Eu libero esta palavra de Deus aqui em Taquitinga. O que está fechado vai se abrir, se abrir, se abrir, se abrir, se abrir. Louvor de Sião, Deus está abrindo o negócio. Irmãs, Deus está abrindo, abrindo, obreiros. Tem porta aberta, tem porta aberta. Eu estou pregando porque Ele está mandando. Profetas em Taquitinga. Eu estou abrindo o que está fechado. Abrindo o que está fechado. Abrindo. É daqui. Olha Deus abrindo as coisas aqui. Eu vejo a ação de Deus quebrando cadeado. Tem cadeado velho que o ferrugem está impedido dele se abrir, mas a força de Deus é tão poderosa que com ferrugem ou sem ferrugem vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Creia pelos olhos da fé, está aberto. Diga bem forte comigo, já está aberto. Mais forte, está aberto. Grite para estremecer em Taquitinga, já está aberto. Já está aberto. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. Não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, Porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. já está, já está, já está. Louvores de Sião já está, ministério já está, orquestra já está, irmãos e irmãs já está, os porteiros já está aberto. Vai louvando, vai louvando, vai louvando. Eu vou dar lugar porque eu estou me sentindo João Pessoa para cantar a Xandarahá. Por isso eu estou Louva que as coisas vai começar a mudar a partir de hoje. falta algo em mim. A unção de Eu Deus. jamais saberei. Derramar. Porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Olha tu já voltando a sentir a presença de Deus. Eu não sei o que Olha tu chorando de novo. Faz tempo que tu não chorava. Olha as línguas voltando para tua boca. Sabe o que é isso? É Deus te dizendo, obreiro. É Deus te dizendo, mulher. Tu tens a essência de Ana. Tu não tens a essência de Penina. É por isso que Ele está te renovando. Para que dia após dia tua vida seja renovada. Mesmo que o desgaste da prova chegue, teu renovo. Dia após dia teu renovo. pequeno, Ele tão grande é. Para a gente concluir, daqui a pouco a gente volta a dar lugar de novo. A presença forte de Deus aqui. Irmãos, eu estou sentindo Deus estremecendo o terreno espiritual de crente. Você já me conhece, já prego aqui há algum tempo. Deus está pisando em terrenos espirituais que crentes estão inseridos aqui. Eu digo uma coisa, irmãos, quando Deus pisa na terra, ela estremece. Cantou, Eva. Sente Deus pisando na terra. Entendes tu? A linguagem do Espírito. Eu estou pisando na terra. Pra cantar. Vai estremecer. Muro velho vai cair. Casa velha
que alguém construiu no teu terreno vai cair. Coisa que o diabo soltou lá dentro vai cair. Porque Deus está limpando o terreno espiritual para chegar a um negócio grande. Controle emocional Deus está lhe dando nessa noite de festividade. Enche eles de controle emocional, Jesus. Entra a classe terra me camontro face a treva. Tranamando codorro chamene comandada da camandamana. Vende cotocotocita que me terreva tachete. Venene catata sete tatata pra canta tata. Tua alma estava tão seca, mas Deus está umedecendo a tua alma hoje. Águas de renovação. Tu crê? Eita. Eita Deus. Deixa Deus trabalhar. Você vai sair daqui entendendo o território espiritual que você está pisando hoje. Você vai sair daqui entendendo que nem todo mundo que está na mesma casa é amigo. Nem todo mundo que está no mesmo lugar quer ver o seu bem. Você tem que entender isso. E infelizmente nós só entendemos quando levamos as pancadas da vida. Porque Ana não tem um coração de penina. Ana gosta de abençoar. Ana gosta de ajudar. Ela não atrapalha, ela coopera. É um crente que representa a essência de Cristo materializado nele. Mas você vai vencer calado. Você vai vencer calada. Calada diante dos homens, mas bradando diante de Deus. Guarda a palavra no teu coração nesta noite. Se cale diante dos homens e clame. Grite diante de Deus. Quando você for orar, diga tudo a Deus. Tudo. Diga os seus estresses. Diga que Ele perturba. Diga que Ele magoa. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Mas quando vinha aquele momento de ira, tendo o direito de falar, você pode reivindicar até seus direitos. Mas é melhor, irmãos, muitas das vezes não reivindicarmos os nossos direitos para os homens. É deixarmos Deus agir diretamente. Ana não grita reivindicando o direito. Porque Ana entendia que ela era uma dependente. Crentes que são dependentes de Deus não agem pelas suas próprias forças. Entendem que é Deus que está no processo. Entenda nessa noite, dependa de Deus. Dependa de Deus. Repito porque eu sinto fluir do Espírito para nós orarmos. Dependa de Deus. Se cale, feche a sua boca, apenas tira a tua harpa do salgueiro e volta a louvar. Por que, Thales? A pressão que Ana sofria era tão grande, que a Bíblia diz, versículo 7, que a outra irritava tanto Ana, que ela chorava e não comia.
o teu semblante está desfigurado. O semblante de Ana estava abatido, ao ponto de faltar até o apetite. A Bíblia diz, Ana chorava e não comia. Porque tem pressão que gera até a falta de apetite na gente. Tem horas que a gente perde a vontade, a gente olha para o café e não tem desejo de tomar o café. A gente olha para o almoço, às vezes aquele bife, aquele almoço bem feito, bem organizado, não atrai a nossa atenção, não tem apetite, não temos vontade de comer. A prova é a pressão. Olha para a janta, não tem fome, falta apetite. Ana, irmãos, a pressão era tão grande que Ana perdeu até o apetite. Mas eu aplico a palavra nessa noite, porque tem gente aqui assim, pastor, que perderam o apetite. E no sentido biológico, tem pessoas que perderam o apetite mesmo até de comer, se alimentar, de se cuidar. Eu vou falar uma coisa mais profunda. Tem mulheres aqui, irmãs, que perderam até o desejo de se organizar, de se vestir bem, de se cuidar pessoalmente. Se olha no espelho e não tem prazer naquilo que se vê. Você se arruma, tenta pentear o cabelo para vir para a igreja, tenta até se organizar melhor. Tem roupa para vestir, mas não veste uma roupa nova porque se sente ninguém. A autoestima baixa, a irritação diária. Você muitas das vezes olha para você e não tem desejo nem de sequer cuidar da saúde. Ninguém te motiva, ninguém te incentiva. Crente, Deus te ama. O teu motivador é Ele. Eclétria. Levanta-te nesta noite. Eu prego para homens e mulheres aqui. Te levanta nesta noite desse pó. Te levanta nessa noite dessa cinza. Olha para o espelho e diga: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Não tenho o que eu sonho em ter, não tenho o que eu quero ter agora, mas eu olho para o espelho e vejo: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Brade bem forte nesta noite e diga: Deus está comigo. Tenha prazer em se arrumar, tenha prazer em se vestir bem, tenha prazer em colocar homem aquela gravata, se alinhe, passe a sua camisa. Tenha prazer, porque você é servo de Deus. Mulher, irmã, se cuide para Deus, para o seu marido, para os seus filhos. Você é serva de um Deus poderoso. Não se abata ao ponto de perder o prazer pela sua imagem, pela sua autoestima. Alimente-se, se cuide. Segundo ponto, vamos fechar a Bíblia, né, irmãos? A hora foi embora. E eu gosto de pregar, mas tem um horário ali. Penina, ela tenta tirar o seu apetite espiritual. Diga bem forte: apetite espiritual. Thales, o que é ter apetite espiritual? Pastor Ives, amanhã vai ter consagração, vai ter um matutino de 5 às 7. Irmão, já viu aquele crente que tem fome de Deus? Fome, agora é fome. Ele vem para o matutino, vem para a escola bíblica, vai para o evangelismo, vem para o culto à noite, e aquela agonia, ele quer mais, quer mais, quer mais. É claro que tem uns que, devido às atividades do dia a dia, trabalho, compromissos, não conseguem vir. Isso é normal. Eu estou falando agora daqueles crentes que têm tempo, têm condição e não vêm, porque não tem apetite por Deus. Porque Penina está gerando em você isso. E tem pessoas aqui que não tem mais desejo de vir para o matutino, não tem desejo de frequentar a escola bíblica, não tem desejo de cooperar no ministério, não tem desejo de vestir a farda do conjunto, porque alguém, com a síndrome de Penina, lhe tirou até o apetite. Mas eu libero essa palavra de Deus para nós orarmos. Você vai voltar a ter fome por Deus. Você vai voltar a sentar naquele conjunto, vai olhar para a Penina e vai dizer: é minha irmã. Eu vou para o céu como ela vai. Cante clássica. Entendes tu, mulher, o que Deus te diz?
senta no conjunto como se nada tivesse acontecido, porque tu és serva de um Deus que te justifica. Mas o desejo dela é que tu fique definhado. Mas você vai atrapalhar os pensamentos do diabo. Confunda o inferno hoje. Confunda o diabo hoje, confunda o inferno. Você vai para o culto todo cabisbaixo, aquela coisa assim azeda, amarga. Volte para o culto hoje com a cabeça erguida, com a Bíblia no peito assim, segurando, como um soldado para a guerra, se bata a continência. E volte para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua congregação, dizendo: o Deus que fecha é o Deus que abre. Entra calacitra revanácia. Eu gosto de pregar aqui. Vou ler o texto e a gente ora. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 26. Mereceu um glória você dê, viu? 1 Samuel 1, 26. Depois que ela subiu, viu? Para Siló com o marido. Aí Ana vai voltar para Siló. Diga comigo assim: eu vou voltar para Siló diferente. Lá vai Ana diferente, viu? Vamos lá. E disse ela: ah, meu Senhor! Uma exclamação. Esse AH é uma expressão de entonação vocal. Ah, meu Senhor! Viva a tua alma, meu Senhor! Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para falar mal da dirigente, para falar mal do presbítero da igreja, para falar mal do pastor da igreja, para falar mal do vice-dirigente. Ela foi até o sacerdote que representava Deus em Siló. Eu vim aqui para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. Sabe o que é que ela estava dizendo? Eu voltei para Siló diferente, revigorada, animada, o semblante mudado e com a bênção no braço. Por esse menino orava eu. Deus concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Elcana e Penina entregaram um milagre, porque quem deposita na mão de Deus, entende, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. O semblante vai mudar, tu vai voltar a rir novamente, tu vai se alimentar novamente, vai voltar a se cuidar de novo, e vai voltar para Siló com um milagre na mão materializado. Só que tem uma coisa, o tema não é louvor. Eu vou dizer, irmãos, uma verdade aqui. Toda prova gera um salmo na vida do crente. Toda prova gera um salmo na vida do crente. E salmo, a palavra salmo originada do hebraico é terlim, louvores. Do grego é psalmoi, ou psalmoi, cânticos para serem acompanhados por instrumento de cordas. Louvores. Capítulo 2, quem é que está cantando? Diga meio forte, Ana. Quem está cantando? Só as irmãs. Porque toda prova gera um hino, e tu não está percebendo. Na medida que depois que tu passa a prova e vem agradecer a Deus, isso é um louvor. Tu estás adorando a Deus com teu agradecimento. Quando as irmãs disseram no ciclo de oração assim: quem tem uma bênção para agradecer, quem tem um voto para pagar. Você já percebeu que cada crente tem um salmo? Cada crente tem um salmo. Qual foi o salmo de Ana? Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Está perdendo tempo de dar glória, a gente já vai orar, tenha calma, vai dar certo. Porquanto me alegro na tua salvação,
não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis as palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Se merecer um glória, estremece. O arco dos fortes foi quebrado, o arco dos fortes foi quebrado. Os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos de aí se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Quantos filhos? Até a estéril teve 7 filhos. O que é isso? O que está fechado, o que está fechado. Até a estéril teve 7 filhos. E quem tinha muito filho, irmãos, enfraqueceu. Porque quando Deus fecha, ninguém abre. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Penina foi rir, foi zombar, e Deus disse: tá bom, Penina, tu bagunçou demais, eu vou fechar. Mas para Ana, chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus para a tua vida, para a tua chamada, para o teu ministério. Tu vai cantar diferente, vai pregar diferente, vai marchar diferente, vai interpretar diferente. No reger do departamento, tu vai reger diferente, vai tocar diferente, vai pregar e administrar um povo diferente. Deus abriu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Diga comigo: Deus está sentado, abrindo o que está fechado e fazendo multiplicar. Fazendo multiplicar. Ela apresentou Samuel, mas só que ela diz 7 filhos. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Entra casa tenemicandaraxá. Deus está tocando na tua madre espiritual. E está abrindo ela. Vou repetir: Deus está tocando na tua madre espiritual. Está abrindo ela. Digo mais, orientado pelo Espírito: chegou o meu tempo sobre ti. Chegou o meu tempo sobre ti. Eu vou abrir aquilo que eu fechei, diz o Senhor. Muitos vão ficar confundidos, histéricos, irritados, mas diz o Espírito: o que eu fechei, eu começo a abrir. Agora, 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 agora. Sintam Deus mexendo e abrindo a madre espiritual. E digo mais: a madre física, biológica, tu que não consegue gerar, digo orientado pelo Espírito, Deus está abrindo madres de mulheres nesta noite aqui. Tu vais gerar e vais entender que Deus está te dando um salmo novo a partir desta festividade. Recebe o que diz o Espírito para ti nesta noite. O que está fechado vai se abrir. Vou fazer 2 convites. O primeiro convite eu faço para você que está afastado da igreja. Você que não é crente. Irmão Thales, eu vim para o culto hoje. Alguém me convidou, eu vim ouvir a palavra de Deus. E Jesus, Ele perdoa os teus pecados.
escreve teu nome no livro da vida. Através do Espírito Santo ele te regenera. Porque ele prepara o homem e leva para o céu. O arrebatamento vai acontecer. Jesus Cristo voltará. Assim como ele nos prometeu. A igreja interceda nesse momento. E não saia agora, por favor. Só se for uma situação de trabalho. Mas interceda. Eu quero convidar nesta noite. Onde está a primeira vida para Jesus? Chegou? 2 adolescentes? Os 2? O pequeno também? Está vindo outro ali. 2 adolescentes. Está vindo a terceira vida? Venha. Cadê a quarta? Louvores de Sião. Jesus está selando o trabalho. Vai louvando. Vai orando. As irmãs, se liga no céu. Vai orando. Cadê a quarta vida? Vem. A mãe está vindo abraçar o filho. Abrace ele. É a glória da família. Cadê a quarta vida? A quarta vida está aqui. Quem crê que se a igreja orar, Deus começa a quebrar no mundo espiritual. Então se ligue no céu. O convite é um dos momentos mais importantes do culto. Onde está a quarta vida? Vem, sai do teu lugar. Se tu estiveres perto de alguém que não é crente, a quarta está vindo, cadê ela? Está vindo a quarta, traz ele, traz ela. É quanto? É 2 ou 1? A quarta vida está chegando, cadê a quinta vida? Vem para Jesus. Isso, meu filho, vem chorando, abraça sua mãe, a mãe dele, né? É não? É a tia dele? Abraça a tia. Vizinho dela, amém. Cadê a quinta vida? A esposa dele voltou e agora ele está voltando. Em minha casa servimos ao Senhor, ele pode dizer agora. Cadê a quinta vida? A presença do Espírito está forte aqui nesta noite. Os crentes pentecostais continuem dando glória e louvando, porque o louvor quebra as cadeias do mundo espiritual. Paulo e Silas começaram a orar e a cantar. E o cárcere tremeu, 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 tremeu. Há um tremor de Deus no mundo espiritual nesta noite em Taquitinga. Onde está a quinta vida? Vem. O Espírito me diz que tem mais. Se você estiver perto de alguém, convide ela. Convide ele. Se você conhece ele ou não, convide-o para vir para a frente. Cadê as irmãs e os irmãos cheios para convidar o pessoal aqui do lado esquerdo? Aqueles que não são crentes, eu convido vocês hoje à noite de salvação. Jesus Cristo, ele quer te dar o controle emocional que tu precisas. Mas acima do controle emocional, ele quer te dar o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma, que só Jesus dá. Onde está a quinta vida? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Espírito de Deus, vai trazendo as almas. Vai trazendo as almas. Vai trazendo as almas, as vidas. A estéril foi mãe de filhos. Tem mais gente aqui, eu espero. Vem para Cristo. Vem para Jesus nesta noite. Vem, vem. Teu nome é poder. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Quebra as fortalezas, dissipa as trevas, incendia. Cadê a quinta vida? Vem. Mais uma criança está vindo. Cadê a sexta? Teu nome é cura. Filha, Jaqueline, pega o microfone. Fica, ajuda a nós aqui. Teu nome é vida. Chegou a quinta vida, mais uma criança. Cadê a sexta? Destrói cadeias. Tá vindo mais um, irmã?
faz trevas. Mais uma. Vem incendiar. Irmãos, que mistério é esse? Mais uma criança aceitando a Jesus. A sexta. Quero declarar teu nome. Cadê a sétima vida? Sobre toda. Ore por ele, irmão. Ore por ele. Jesus está aqui. Cadê a sétima vida? Vem. Eu sei que existe. Mas em tua presença. Clamo Jesus. Dá lugar, meu filho. Quatro crianças são 4 irmãos. E Deus deu o livramento de morte a uma dessas crianças. Você acredita nisso? Tu estás esperando o que nesta noite? Eu te convido, vem. Quem acredita que tem mais? Eu clamo Jesus. Teu nome é cura. Vem para a cruz. É poderoso. Jesus é cura. Teu nome é vida. Meu Deus. Destrói cadeia. Que mais? Dissipa as trevas. Vem para a cruz. Incendiar. Jesus te ama, quer te salvar. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus e vem. Teu nome é cura. Satanás, solte as almas agora. Em nome de Jesus, Satanás, solte as mentes. Em nome de Jesus, solte as almas. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Incendiar. Cadê você para a gente orar? O nome de Jesus. 6 vidas já estão aqui. Sobre a escuridão ele vai trazer. Se tiver vindo, me avise para nós orarmos. São 7 vidas. Cadê a oitava? A oitava. Clame o santo nome. Cadê a oitava? Jesus. Deus está me mostrando uma mulher que está afastada aqui. Pare pelas ruas. Tu estás afastada, mulher. Em nome de Jesus. Já serviste a Deus. Escuridão ele Já provaste dons espirituais. Deus está me mostrando uma mulher. Já serviu a Deus. Já provou de dons espirituais. Está afastada nessa noite. Eu te convido, saia do seu lugar agora e venha. Cadê você? Você está no meio dessa multidão. E eu te convido, orientado pelo Espírito, sai do teu lugar e vem renovar a aliança com Jesus agora. Teu nome é vida. Tu estás me ouvindo nesta noite. Destrói cadeias. Acalantra Saramaia. Não saia, porque Deus vai fazer algo grande aqui ainda. Teu nome é Só insisto mais essa vez. A mulher que Deus está me revelando está aqui. Você já serviu a Jesus. teu nome. Já provou dos dons espirituais. Você está afastada da igreja. Você está aqui. Eu não vou insistir mais não. Porque eu sei o Deus que me usa. Mas Deus está me comunicando. Convide ela, porque hoje é noite dela renovar a aliança. Sai do teu lugar. Se tu tiver sem força, é com o pé dessa irmã para te trazer. Tu estás aqui. Sai do teu lugar e vem. Cadê você? Alguns segundos eu te espero. Tu estás aqui. Vem. Vem. Deus está te chamando porque Ele está desfazendo um negócio no mundo espiritual. Tu sabe o que é. E Deus está te convidando para isso, para desfazer e te trazer renovação. Cadê ela? Traga ela. Está vindo a oitava vida chorando. Se eu fosse você, eu já estava adorando há muito tempo. Destrói
aldeias. Dissipa as trevas. Quem tem glória a Deus, enche o templo central de glória. Teu nome é cura. A mãe dela veio abraçar ela. O que está fechado está sendo aberto. O que está fechado está sendo aberto. Aberto, 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 aberto. Receba o poder nesta noite. Onde está a nona vida? E eu encerro. Vem. Se tiver mais, aproveita o momento e vem correndo. Sai do teu lugar. Eliminou leprequetoca deixa teremenecácia. Do mundo que terrema nagai. 8 vidas para Jesus. Posso orar, pastor? Posso orar? A permissão do pastor Iveson, vamos orar. Cante. É a mãe dela, é? É a mãe dela. Irmã, coloque a mão na cabeça da sua filha. É a sogra ou é a mãe dela? A mãe e o irmão. A filha está sendo Jesus e a mãe e o irmão dela está aqui. Coloque a mão na cabeça da sua filha. Quanto fácil. Recebe paz na tua alma. Segura ela. Certa judiada contra a tua mente, mulher. Deus está quebrando pela força da oração. Deus está desmanchando uma engrenagem de treva satânica contra a tua vida. A mão de Deus está despedaçando. Alguém vai sair do teu caminho. Daqui triunfa sempre há uma mão de proteção sobre a tua mente nesta. A ansiedade, a preocupação, a tristeza está indo embora. Contemplas tu a mão da tua na tua cabeça? É a autoridade materna através da espiritual sendo manifestada sobre ti. Paz, 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 paz. Irmã, dê um abraço na sua filha aí. Dê um abraço dela. Abraça a sua mãe. Renovo, meu Deus, nesse abraço. Está saindo um peso das tuas costas, da tua consciência. Abraço de paz. Se a gente pudesse, a gente ia até meu filho, olha para mim, esse rapaz aqui. Jesus te ama muito, meu amigo. Jesus te ama demais. Tem uma promessa sobre ti antiga, porque tu foi esmagado no joelho. A oração é que o inimigo queria te levar para um negócio diferente. Eu vou só falar logo direito. Um caminho estranho, sombrio. Tu entra nesse caminho e os teus amigos iam te deixar sozinho lá dentro. Por causa da influência de fora. Porque o inimigo sabia que dentro de ti tinha uma chama, promessa. Mas nessa noite tu crê que Deus está desfazendo que estava no circuito. A palavra de Deus me diz isso, no circuito de fora. Está sendo desarticulado assim, estava te puxando lá dentro do circuito assim. Cante, que a oração e o poder do louvor quebra tudo assim, despreparação. Mas diz o Espírito para ti, junta os pés, serve ao Senhor e nunca mais sai da presença de Deus. Porque na próxima vez que tu sair, o anzol dele vai ser mais grosso. Entendes tu como Deus fala contigo? O anzol de Deus vai ser mais grosso para te puxar. Vai doer mais se tu fizer isso. Agora, se tu permanecer andando no caminho de Deus,
tu vais frutificar e vai ser um obreiro. Porque a chamada que Deus tem contigo é para tu ser um cooperador da igreja. E tu sabe disso, porque tu gosta de cooperar, mas até isso o inimigo tentou tirar do teu coração. Mas Deus está renovando a promessa sobre ti através do teu posicionamento. Vamos orar por eles, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. 8 vidas. O solo espiritual é de filhos. O terreno espiritual que muitos crentes estão pisando aqui é melindroso. Mas olha aqui, algumas famílias já agradecendo a ti porque tu entraste, quebraste, salvaste, renovaste as alianças. Perdoe os seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida. Faça-os entender o teu caminho, para que eles não se desviem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus te pedimos permanência na tua palavra. Perdoe os seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida e que o Espírito Santo regenere pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso e te agradecemos. A igreja diz: diga comigo, o que está fechado está sendo aberto. O que eu vou fazer aqui é para a gente encerrar. As mulheres aqui, as mulheres que têm intimidade com a sua irmã, segure de lado de sua irmã assim. É evangelismo de irmãos, né, irmão? Fica da sua companheira assim, desse jeito. Você vai me responder a uma pergunta retórica. Você segurando essa irmã no ombro, você se sente apoiado ou não? Sim. No momento da tua necessidade, tu quer se sentir apoiada ou não? Sim. Mas agora tu vais orar por ela e ela vai orar por ti. Porque Deus me diz: eu estou curando corações e dando controle emocional a muitas e muitos que estão nessa noite. Mas como a festividade de mulheres, especificamente vocês agora vão orar umas pelas outras. Ore pela sua companheira como se fosse você. Ore pelos filhos dela como se fosse seu. Esqueça de você agora. Ore pela mente dela e pelo coração dela, pelo esposo dela, pela família, pelo ministério dela. Nós estamos em um trabalho onde trata sobre intercessão, louvor. O trabalho de irmãos é isso. Pode começar. Feche os olhos e ore por ela agora. Ore por ela agora. Ore por ela agora. Se os irmãos quiserem fazer isso, fica à vontade também. Entra cá, se Se Jesus mandar te dar um abraço nessa mulher que está do teu lado, tu abraça. Se ele te der um comando para entregar, ele entrega a mensagem. Não sai daqui sem dizer o que Deus mandou. Vai ter que me nessa intercessão, Deus está passando bálsamo, mira, olho, coração. Recebe controle. Olha para ela, aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível, aumenta o nível. Só as intercessoras, louvores de Sião, as irmãs, os irmãos também se quiser passar. Ore pelo seu companheiro.
os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele